Bem, meus amigos, estamos começando mais um programa Alex Ramos. E hoje o programa está gostoso, o programa hoje está maravilhoso. Nós estivemos aqui no Stream Palace, onde aconteceu um evento da Organize, que trouxe nada mais, nada menos que o comentarista político e econômico da Globo, Carlos Alberto Sanderberg. E ele fez uma panorâmica da economia do Brasil, do governo, e ele foi lá atrás, por que nós estamos, aonde foi que nós erramos, por que nós estamos nessa situação e o que espera daqui para frente. Então você não pode perder essa entrevista com o Sanderberg que nós fizemos. E na sequência a gente entrevistou também o Marcos François, que também é economista, e a gente procurou também entrevistar um empresário que estava aqui, que é o Paulo Galo, que é também diretor do SEID-BR. Entrevistamos mais um empresário que é da cidade de Piracicaba, diretores da General Chain do Brasil. Então o programa hoje está muito bom e trazendo muita informação para você, empresário, para você, profissional liberal, para você que está acreditando que pode mudar a história deste país, da história da sua cidade e a história da tua empresa. Então não perca. Então vamos lá diretamente ao primeiro entrevistado deste programa de hoje. Vamos lá, gente. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Bem, meus amigos, nós estamos aqui no Stream Palace, onde acaba de acontecer um evento da MBF, falando um pouquinho sobre a economia do Brasil. E trouxe Sanderberg para estar falando, aquele comentarista da Globo. E nós estamos aqui com o empresário Paulo Roberto Galo, e ele vai falar para nós o que ele achou da palestra do Sanderberg. Alex, bom, primeiro bom dia. Eu achei excelente, né? O Sanderberg é um especialista, tem muitos anos de experiência já acompanhando a economia no Brasil, né? Tanto no setor privado quanto no setor público. Então, uma pessoa que conhece muito, ele é muito didático, né? Então, eu inclusive escuto praticamente todos os dias o Sanderberg pela rádio, né? E leio bastante as matérias dele. Eu acho que ele foi feliz, ele mostrou o quadro que a gente está vivendo hoje com bastante propriedade, né? Exatamente aquilo. Eu acho que eu não teria nada a acrescentar nem a discordar, né? Acho que foi bom, é sempre legal a gente ver essas coisas, a situação exposta de uma maneira bem fácil, né? De você compreender e dando uma visão também de futuro, aí da medida do possível. O que eu gostei dele é que ele veio contando um histórico, né? Veio lá de trás até chegar o momento que realmente o país está atravessando. Sem dúvida. A história é isso, né, Alex? Você só consegue entender a tua situação presente com uma visão de futuro se você conhecer o passado, né? Quer dizer, como que nós chegamos aqui? Passando por muita dificuldade, né? Desde praticamente o tempo da ditadura militar, né? Que não é da nossa época, tá certo? Mas a gente veio acompanhando isso e é aquele quadro mesmo. Então ficou de uma maneira bem didática como é que nós chegamos aqui e para onde é que a gente pode ir. O que ele mais chamou a atenção é o seguinte, que nós temos que realmente procurar o nosso caminho, a nossa saída, porque se depender do governo, então esquece o governo e faça a sua parte. Alex, esses dias eu até estava participando da abertura de uma feira lá em São Paulo, a FEIMAF, semana passada. Eu até mencionei um presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, que em 1960 ele estava fazendo um discurso que ficou muito famoso e ele dizia o seguinte para a plateia, né? Olha, pergunte o que você pode fazer pelo seu país e não o que o seu país pode fazer por você, né? Eu acredito que é isso, a gente não pode ficar, não dá para esquecer o governo, principalmente com relação ao etanol, né? Que depende de políticas públicas, a questão do financiamento também, realmente não dá para esquecer, mas o que não pode é ficar só dependendo do governo. Então eu acho que a gente tem que procurar realmente a iniciativa privada, procurar os seus espaços. O cenário está dado, né? A gente já sabe que o ano é um ano complicado, de dólar alto, falta de crédito no mercado,
E o empresariado, a iniciativa privada tem que se adequar a essa situação, né? Então, depender cada vez menos do governo, tem coisas que são inevitáveis, né? Mas não ficar esperando muito e sair atrás. Eu acho que ele foi correto, perfeito. Eu acho que essa é a visão mesmo. Paulinho, obrigado. Mais alguma novidade? Alex, eu que agradeço. Vamos agora participar do debate, né? E eu acho que vamos sair hoje daqui muito bem informados e vamos lá, vamos na sequência que é isso, temos que correr atrás. Tá certo, um abraço. Ele é uma pessoa que está aí há 45 anos, né? O currículo dele é verdade. O currículo dele é uma meia hora só para falar do currículo. Ele abriu a nossa cabeça de que realmente o governo está indo por um lado, foi por um lado errado, né? E estamos passando por uma crise, mas que nós vamos conseguir passar por ela, como passamos por outras, mas nós precisamos fazer uma reforma política urgente, né? Então, precisa fazer uma reforma política, rever os conceitos, né, da política brasileira e as empresas também, né, reorganizar-se, né? Que foi assim o foco da palestra. Ô, Rafael, e a Pitangueiras, como que ela está administrando todo este momento, essa crise política, que realmente o setor não vem bem, já faz muito tempo, como que vocês estão administrando tudo isso? Nós lançamos um projeto esse ano, que chama Projeto UP, que é Unindo Potenciais, que ele visa trabalhar em 3 pernas: pessoas, processos e sistema, né? Um sistema novo que nós estamos implantando e principalmente trabalhar as pessoas, né? Mudar a mentalidade, mudar o jeito de fazer negócio, né? E trabalhando esses 3 pilares, a gente pode chegar aí num resultado superior ao dos anos anteriores e ao que a gente quer, né? Que a gente almeja é que a empresa fique sadia, né? Consiga manter seus trabalhadores hoje, né? Seus colaboradores, né? E esse ano está fazendo 40 anos a empresa, né? Comemorando seus 40 anos e a gente agora está começando a fazer esse projeto para durar muito mais tempo, né? Mais 40, 80 anos, né? Para frente. Perpetuar a empresa, né? Você sabe que agora os pais começam a passar a responsabilidade para vocês, já né? está com a gente já. Tá eu e meu irmão, né? Somos diretores. A gente costuma falar que é um novo jeito de tocar um negócio, mas com os mesmos princípios, né? Do meu pai, que é respeitar as pessoas, né? Fazer a coisa correta. E a gente tem percebido, Rafael, que neste momento difícil que o setor vem atravessando, as empresas que são administradas pela família, elas têm se tornado muito mais sólidas do que realmente as que vêm para o grupo. Sim, a gente vê esses grandes grupos, né, com dificuldades e as familiares estão com menos, porque a gente está começando a pegar mais no detalhe, né, e a gente tem a chamada família, né, dentro da usina. Sim, a gente não precisa passar por 5, 6 para decidir, a gente já decide mais rápido. Esse é um ponto bom da empresa familiar, né? Tem que ser familiar, mas com responsabilidade, usando o sistema, usando tecnologia, né? E ser pé no chão. Prazer, hein, Rafael? Prazer é todo meu. Muito obrigado. Bem, meus amigos, nós continuamos aqui nos Stream Palace, onde aconteceu um evento da MBF, falando sobre a economia do Brasil. Vários empresários de Ribeirão Preto, toda a região e até de Piracicaba aqui, o pessoal da General Chain, né? O Douglas e o Luiz Carlos, que são diretores da... vieram aqui ouvir o Sandenberg. O que você achou da palestra do Sandenberg? Você acha que abriu mais a cabeça? Realmente tem alguma novidade? Bom, primeiramente aí, bom dia a todos, né? Prazer estar com você, Alex, a gente sempre junto aí, parceiros aí do Grupo Visão. Eu acho que sim, eu acho que depois o outro, né, o Marcos Fava Neves, ele já foi um pouco mais duro, até ele brincou, né, o negócio lá do Paul McCartney, né, lá com o Ed Mota. Eu achei legal, o Sandenberg veio com toda essa experiência de anos de jornalismo, aí, de coberturas de N crises Ele apareceu já vários governos, né? Exatamente, então eu achei que ele veio com uma visão não otimista, bem realista, que quem se preparou vai agora ter 1 a 2 anos aí, talvez 3, um negócio a médio prazo de uma crise mais assim administrada. Quem não se preparou vai sofrer muito,
mas que depois de 3 anos aí, com todos esses números que ele apresentou do setor, a visão é otimista e o nosso setor, como sempre, que é promissor, vai depois disso aí chacoalhar a poeira e continuar aí a se desenvolver e voltar a crescer, porque agora a regra dos 4, 5 anos para cá é não diminuir. E agora nós podemos depois a gente voltar a sonhar em ter um setor aí sustentável e com um crescimento aí bem assim, dentro da realidade. Não todos esses números que a gente teve antes de 2008, que na minha visão de empresário parece que foram um pouco assim, muito sonho. Fantasiosos, esse é o adjetivo. Luiz Carlos, a gente viu ali que o Sanneberg ele disse também o seguinte, né, que a gente deve realmente buscar uma saída, deixar um pouco o governo, porque realmente o governo, só de ele não atrapalhar, já está ajudando muito. Você entende assim também? Com certeza, eu acho que está na hora agora das empresas buscarem melhoria, diminuição de preço, porque hoje o custo mais importante que tem para as usinas é a parte agrícola, a parte industrial, que nós temos tentando fazer o máximo possível na nossa empresa para fazer essa redução de preços ao consumidor, estudar melhor as condições de pagamento. Isso daí também ajuda a dar um fôlego aos nossos clientes. E a saída realmente, como foi falado, é a expectativa esse ano do etanol, como já vem subindo aqui, principalmente em São Paulo, ter mais consumo de etanol, o açúcar uma melhoria pequena a nível de preço internacional e a cogeneração de energia elétrica, que vai ser uma expectativa de um fôlego maior também para os nossos clientes esse ano. Que inclusive realmente você tocou no assunto muito importante, porque agora as usinas começam a investir em cogeração de energia. Isso, de certa forma, não resolve o problema das empresas, mas já começa a sinalizar, né? Sim. E como a gente estava falando aí das medidas, o governo tem medo de privatizar, como ele falou. Não é questão de medo, é questão de pegar e perder toda essa condição que eles tinham de quem não são os corretos poder absorver de todos os investimentos em benefício próprio. E a privatização com isso acaba, porque daí você pega e vai ter ali empresas tomando conta e ali vai ser administração mesmo, aí vai ser competência, vai ser profissionalismo. E acho que, infelizmente, o Brasil é o futuro. Não acho nem infelizmente, eu acho que felizmente, porque o governo ele tem que se preocupar em tomar conta do país, não em grandes companhias, como Petrobras e companhia, que daí falta o quê? Falta realmente tino comercial, tino de empresarial, e quem está ali tomando conta acaba metendo o pé pelas mãos e uns pegam e se apropriam do que não é deles e os outros acabam sendo de bode expiatório e jogados lá para ser o famoso boi de piranha, pegar e ser afundado, e ficamos nessa situação toda devido a essa junção, crise econômica com política e, como foi falado, que é muito similar a 91 no Plano Collor. Eu sou jovem, estava ainda não passei tão forte como o Luiz Carlos e o Marcos passou, mas foi uma situação difícil e que, como lá foi revertido e depois de 92, 93 o país veio num boom, é a esperança que nós empresários temos de também agora em 2016 para frente ser o nosso novo horizonte aí e a bonança chegar pra gente. É isso daí. Inclusive quero lembrar vocês que dia 16 de junho a General T vai estar recebendo o prêmio como destaque na sua área de atuação. E a gente fica muito feliz porque realmente num momento difícil que atravessa o país, poucas empresas conseguem se destacar e vocês vêm mantendo isso, mesmo com dificuldades. Isso é importante. A gente aí, se eu não me engano, é a 10ª ou 11ª edição desse. Lá em Piracicaba é a 7ª edição. A 7ª edição, e se eu não me engano, a gente ganhou praticamente todas. Então isso, ele reflete o mercado, que é como a Visão tem ali, toda aquela banca de especialistas que analisam quem faz a diferença. E a nossa empresa está num momento todo esse passando pela crise, que são 7 anos, se você puxar 2008 para cá. A crise mais longa que eu conheço da minha história. E nós, nesses 7 anos, conseguimos fazer o dever de casa, que é o quê? Mostrar para o mercado que a General T está forte, firme e continua tendo um produto, se não for o melhor, pelo menos de qualidade, ele é o melhor que existe. Certo. Parabéns para vocês, cara. Obrigado. Obrigado, gentileza dele. Até dia 16, lá. Obrigado, Alex. Obrigado. Até dia 16 e bom evento aí para a segunda parte. Agora o negócio vai pegar fogo ali, que é o debate. Se Deus quiser, vamos lá, vamos lá. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be
song to pass the time away. Ei você que adora materiais recicláveis, gente, é o seu momento. A Copercano, o supermercado Copercano, em parceria com a Biocop, está fazendo um concurso cultural. Isso mesmo, brincar e criar é só reutilizar. Faça um brinquedo, um objeto de decoração, venha até o Copercano. A partir de R$30 você já ganha um cupom. Preencha esse cupom, apresente o brinquedo juntamente com o seu cupom de inscrição e o melhor brinquedo vai ganhar um presente especial. Então não perca tempo. Brincar e criar é só reutilizar. Vai construir ou reformar? Risque é o melhor lugar. São 23 anos de tradição com 2 lojas em Sertãozinho. Aqui você encontra tudo para a sua construção. Confira agora as melhores ofertas do Super Saldão Risque. Gabinete Haste por apenas R$ 219,00. Piso Duragresa HD Parque de Atenas de R$ 19,90 por R$ 15,90. Piso Porcelanato Delta Polido R$ 49,90. Piso Porcelanato Porto Ferreira R$ 26,90. Risque, a melhor loja da cidade. É preço baixo, tem qualidade, vem Amarelinha Supermercados. O maior e melhor supermercado de Sertãozinho e região está esperando a sua visita com grande variedade de produtos, preço baixo e qualidade em todos os setores. Pagamento com cheque pré ou cartão Amarelinha até 45 dias sem juros. E para sua comodidade, o Amarelinha tem estacionamento e entrega grátis. É preço baixo, tem qualidade, vem Amarelinha Supermercados. Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. Bem, meus amigos, agora nós vamos falar com o Marcos Françoia, que é diretor-presidente da MBF Agrobusiness e também diretor da Organize, que está realizando a palestra aqui com o Carlos Roberto Sanderberg. Foi muito bom. E aí, a expectativa atendeu a necessidade de vocês? Veja, na realidade, quando a gente fala de tratar de assuntos que desmistifique a crise do setor energético, a gente quer ouvir um pouco sobre tendências para sair da situação que nós estamos, né? A palestra da Sanderberg foi muito boa, quando ela tratou de todo o ciclo para chegarmos onde chegamos. E como nós, lógico, aprendendo com os erros, nós vamos saber como sair pro futuro, né? As outras palestras, por exemplo, elas encaixam no tema dele, pois as outras palestras elas tratam exatamente de como o setor deve trabalhar para sair dessa crise, que são a visão dos bancos, que estão a fim de flexibilizar as dívidas, a visão das empresas, das grandes empresas, no sentido de que precisa se trabalhar na governança corporativa, na redução de custos, a visão dos escritórios de advocacia, no sentido de que há uma crise efetiva no setor e que precisa se trabalhar no sentido das leis também e questões tributárias serem flexibilizadas para isso, né? E também a visão de que o setor como um todo passa por uma necessidade de aprendizado em gestão, né? Então eu falo assim, no todo o evento foi muito bom, a realização das palestras atenderam as expectativas do público. Inclusive, um dos debatedores estava dizendo o seguinte, né, Marco, que já faz há mais de 30 anos que a gente fica patinando os mesmos erros. O que a gente falava aqui há 30 anos atrás, nós estamos falando hoje. E se deixar, nós vamos falar 30 anos para frente de novo, se não tomar uma atitude agora, né? A Organize é uma empresa que ela nasce apoiada por esses financiadores do setor, por bancos, empresa de adubos, herbicidas, que estão preocupadas com o mercado que se perde, uma fatia do PIB que se perde, e que se alguém, se todos os elos da cadeia não se unirem para resolverem esse assunto, e principalmente esses que financiam, que darão fôlego para isso, o setor não sai de onde está. Então a Organize ela nasce com essa expectativa, é um grupo empresarial formado por 4 grandes empresas do setor, de
gestão de agronegócio como um todo, que vem apoiada já até com estrutura de capital, de máquinas, equipamentos e novas tecnologias, para dar uma nova cara no setor e, com isso, procurar trazer nova credibilidade. Marco, uma das coisas que a gente tem percebido ao longo dos anos, com a entrada do mercado interno, do capital estrangeiro, das grandes empresas internacionais no setor sucrocoleiro, a gente percebeu o seguinte, que as empresas, as usinas que estão bem hoje são as usinas familiares. Estão muito melhor em relação às empresas que vieram de fora. O que se deve a isso? É o jeito do mercado? É diferente? Inclusive estava falando com o Rafael Andrade, que é diretor da usina Pitangueiras, e ele disse o seguinte, falou, Alex, a gente, como é família, a gente toma decisões mais rápidas do que uma organização internacional. Isso é um fato. Quando a família está preparada para a gestão, você tem uma organização diferenciada. A grande dificuldade hoje é o seguinte, quando esse capital internacional chegou e com investimento numa gestão que eles trouxeram de outras áreas, houve um choque, um conflito. Por quê? Não dá certo pelo seguinte, o setor sucroenergético tem nuances específicas para serem geridas. São várias empresas dentro de uma empresa só. Você tem recursos humanos, você tem logística, você tem a questão cultural da lavoura canavieira, agrícola, você tem a questão da indústria, então você tem uma série de coisas que você precisa dentro de uma só empresa. Então, quando você traz alguém só com a visão de mercado para ganhar financeiramente no negócio, você deixa o resto para trás. E aí o setor se perdeu e é justamente isso que os bancos cobram. Nós precisamos resgatar aqueles profissionais que conhecem do setor e façam com que o setor volte a produzir resultado, com gestão de custo, melhorando a rentabilidade do campo, a eficiência industrial, e com isso você possa, aos poucos, porque não vai ser tão rápido, gerar credibilidade, gerar rendimento e, mais que tudo, gerar caixa, né? Que é isso que nós estamos precisando. Tá certo. Bate alguma novidade, Marco? Não, por enquanto, eu acho que trabalhar muito para fazer as coisas darem certo. Tá certo. E a grande novidade é que dia 16 de junho, lá em Piracicaba, o Marco François vai ser um dos homenageados como persona de Piracicaba. E por aqui a gente espera contar com sua presença lá. Estaremos presentes, vamos avaliar. Tá Ok? certo. Obrigado. Um abraço. Bem, meus amigos, agora nós vamos falar com o Carlos Alberto Anderberg, né? Que realmente veio trazer uma palestra maravilhosa aqui para nós em Ribeirão Preto. E tá lotado, o pessoal veio aqui te ouvir e isso é muito bom, trazendo algumas novidades, contando um pouquinho da história econômica do Brasil. Bom, primeiro agradeço aqui a participação de todos, as suas palavras. Agora, tem mais gente aqui, né? O debate aqui é muito bom, tem especialistas muito bons. O professor Fava, que é aqui de Ribeirão Preto, está afiadíssimo, ele acabou de fazer uma exposição super boa. Então, estou vendo aqui que vai ser um debate muito bom aqui, uma reunião muito boa aqui para o setor aqui de açúcar e álcool. Anderberg, o que a gente pode esperar realmente do Brasil daqui para frente? Porque você fez uma história contando por que o Brasil chegou até onde chegou e o que aconteceu. E o que nós, o povo brasileiro, nós aqui da região de Ribeirão Preto, podemos esperar dessa política econômica? Porque muitas vezes não entendemos. Aí eu acho que nós estamos chegando num ponto em que é melhor não esperar e é melhor fazer. Né? Por exemplo, aqui no caso do setor aqui de açúcar e álcool, o professor Fava mostrou uma pesquisa. Setor sucroenergético. Em que ele pergunta o seguinte, foi aos produtores e perguntou, o que você acha que você deve fazer? Não esperar nada. O que você acha que deve fazer? E aí a pessoa respondeu, olha, melhorar a gestão, melhorar a produtividade e tal, blá, blá, blá. Então eu acho que isso vale para todo o país. A gente tem uma cultura equivocada que nos criou muitos problemas, que é de esperar soluções do governo. Eu acho que neste momento vale aquela velha frase dizendo o seguinte, quer dizer, o governo não é a solução, o governo no Brasil hoje é o problema. É o problema. Então a gente tem que tentar sair desse problema, desse dilema. E como? Buscando meios pelo próprio esforço, mudar o negócio, mudar o modo de vida e tal. Enfim, a ideia é a seguinte, não esperar nada do governo, a não ser que o governo não atrapalhe. O que o setor sempre fala, se só o governo não atrapalhar, já está ajudando. Já seria muito bom que não atrapalhasse, e isso acho que a gente tem que construir, caminhar hoje no Brasil,
Eu disse que nós estamos terminando um ciclo econômico e no fim de um ciclo político. Nós precisamos construir uma outra sociedade com mais empreendedorismo, com mais iniciativa pessoal, com mais trabalho, mais competência técnica, mais trabalho, menos benesses e tal. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Tem que fazer, na verdade, uma verdadeira reforma política e também, principalmente, também a da justiça também. Bom, falar em reforma no Brasil tem um monte de coisa para mexer, né? Mas vamos pegar nas essenciais, seriam, acho que mudar o ambiente, né? A cultura para uma cultura de empreender, de tocar negócio, de setor privado, de investimento privado e menos dependência em relação ao governo. É aquilo que a gente percebeu, que o senhor estava falando, que aqui no Brasil é diferente, né? O cara faz hoje as coisas, mas ele sabe que o processo vai correr, quando viu já passou 10, 15 anos e praticamente não virou nada. Só que lá fora não é bem assim. Hoje nós estamos vendo o José Maria Marinho lá, já está preso, né? Não, mas agora a coisa está andando aqui no Brasil, né? A Operação Lava Jato, ela está criando um novo paradigma de justiça no Brasil e isso é muito importante, quer dizer, mostra que a justiça anda, condena os bambambãs, é rápida. Está mudando claramente. Eu vou te fazer uma pergunta, porque tem uma curiosidade minha há muito tempo que ninguém consegue explicar. Realmente o Brasil atravessou um momento difícil, mas quando chegam os feriados prolongados, os brasileiros vão para a praia, mais de 2 milhões de carros descem lá para a Baixada Santista, mais de 1,5 milhão de carros vão para a região dos lagos. Pô, numa crise dessa, o povo brasileiro está nadando de braçada, está cheio de dinheiro, porque quando você sai de casa... Não, tem gente que está melhor, gente que está pior, mas tem um padrão de renda, né, que se mantém, né? Você hoje nós tivemos ganhos de renda durante períodos bons, recentes, tá com gordura, teve um ganho de renda muito bom. Agora não tem mais ganho de renda, mas você tem um padrão de renda médio, uma classe média que se formou e tal, que comprou automóvel e tal. São vários anos que você está vendendo 3 milhões de carros por ano, então isso aí tudo aconteceu. Como o professor Fava mostrou, você tem aqui uma frota de automóveis muito grande, esse pessoal circula, então é isso aí, quer dizer, eu gosto que eu disse, o Brasil tem uma situação difícil, mas tem uma estrutura grande, tem uma estrutura, uma economia sólida, é um PIB de 5 trilhões de reais, é dinheiro. Mas o duro é que a gente já está perdendo para o Chile, para o Peru, para a Colômbia. Não, eles estão crescendo mais do que a gente, mas o Brasil é muito maior, né? Se juntar todos eles não dá um Brasil. Essa é a diferença. Obrigado. Obrigado a você. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Alex Ramos. Esperamos que o nosso programa tenha sido instrutivo, esperamos que tenha sido bem informativo, porque o nosso objetivo é trazer informação até você, principalmente no momento como este que o Brasil está atravessando, trazendo pessoas, formadores de opiniões, homens que realmente conhecem e sabem tudo sobre economia, sobre política, sobre o que está acontecendo e qual é o caminho, quais são as opiniões destes homens importantes. Espero que o nosso programa Alex Ramos tenha feito isso para você. Gente, estou indo embora e prometo voltar na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.